A Para Todos Verem apresenta Pensar Inclusivo, o podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade nos eventos, no entretenimento e na cultura. Olá, eu sou Mari Sabino, tenho pele clara, cabelos castanhos na altura dos ombros, olhos castanhos. Estou com um vestido com florzinhas estampadas em vermelho e azul. Atrás de mim, uma estante com livros e objetos pessoais. Olá, boa noite. Meu nome é Fabrício Branchini Beltramini. Eu sou um homem branco, de cabelos castanho claros, olhos azuis, barba no mesmo tom que os cabelos. Estou usando um headphone preto e óculos vermelhos. Estou com uma camiseta, uma camisa azul xadrez. Atrás de mim, uma parede branca e uma janela. E esse é mais um episódio do Pensar Inclusivo com o Pensamento. Como a inteligência artificial contribui para uma comunicação acessível e eficaz? Hoje damos início a mais uma temporada do Pensar Inclusivo e para celebrar este retorno, nós escolhemos um tema bem especial: o uso da inteligência artificial na comunicação acessível. Sabemos que hoje há muitas ferramentas e aplicativos que facilitam o cotidiano das pessoas com deficiência. Ao mesmo tempo, defendemos que o trabalho de profissionais de muitas atividades do setor é imprescindível e deve ser valorizado, tendo a tão falada IA como aliada. Muitos são os debates a respeito e por aqui não seria diferente. E para contribuir com essa jornada de pensamentos inclusivos, temos aqui com a gente a Luciane Molina Barbosa. Luciane Maria Molina Barbosa é mestre em educação. Atua na educação especial inclusiva e na formação de professores. Com ampla experiência em acessibilidade, é consultora em audiodescrição desde 2010. Seu reconhecimento na área inclui o quarto Prêmio Sentidos e o Prêmio Ver Ouvindo, ambos pelo júri popular, além do troféu Líderes de Acessibilidade da HandTalk de 2024. Atualmente, é analista de acessibilidade digital e graduanda em análise e desenvolvimento de sistemas. Seja bem-vinda, Luciane. Por gentileza, a sua descrição. Olá, Fabrício. Oi, Mari. Boa noite para vocês. Boa noite para o pessoal que está ouvindo a gente aqui nessa nova temporada do podcast. Estou muito feliz de estar aqui pela segunda vez. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Luciane Molina, eu sou uma mulher de pele clara, eu tenho cabelos castanhos, lisos, hoje eles estão soltos, eu uso óculos escuros. Estou com uma correntinha no pescoço dourada com o meu nome escrito em braille. Estou com uma blusa listrada na diagonal, de rosa e branco, e o meu fundo é desfocado. Ai, Luciane, é um prazer tê-la conosco novamente. Fala para nós, então, sobre esse tema tão importante que é a inteligência artificial. Como tem contribuído para a qualidade de vida das pessoas com deficiência? Ai, que tema gostoso, viu? Eu acho que eu cheguei aqui num momento muito bacana para a gente conversar sobre esse tema. E é um tema que me traz muita gratidão também, porque as questões de acessibilidade, elas se tornaram muito mais potentes com com a chegada da inteligência artificial. Se a gente pensar há pouco mais de 5, 6 anos atrás, muito do que a gente conquistou de autonomia, de liberdade, de eh, pertencimento, né? Eu falo em pertencimento no sentido da gente poder participar, dos espaços, da tecnologia, no mercado de trabalho, da educação, e isso foi potencializado com a inteligência artificial. Então, quando a gente fala em inteligência artificial para comunicação e para acessibilidade, a gente traz toda essa potência para a nossa vida enquanto pessoa com deficiência visual, e eu enxergo a inteligência artificial como uma tecnologia assistiva, né? E aí eu trago o conceito de tecnologia assistiva, que é aquilo que vai alargar, potencializar, maximizar a nossa participação, a nossa tomada de decisão, porque a gente vai conseguir
interagir com os espaços, com os serviços, com os produtos, e a gente consegue ver isso hoje de uma maneira muito mais clara, por exemplo, com os aplicativos de descrição de imagem, com a inteligência artificial, que, por exemplo, você automatiza funções na sua casa e você consegue ligar um equipamento, você consegue controlar um equipamento pelo próprio smartphone, né? Coisas que a gente não conseguia fazer numa tela touch, por exemplo, de um ar-condicionado, de uma máquina de lavar. Então, a inteligência artificial é isso, ela traz essa potência para a vida da gente e a possibilidade da gente poder interagir, da gente poder utilizar os produtos e serviços sem nenhuma barreira, praticamente sem nenhuma barreira. Excelente, Luciane. Eu ia te perguntar exatamente isso. Ia pedir alguns exemplos de tecnologia, como é que a IA tem exponencializado essas capacidades das tecnologias assistivas, que você já mexe há muito tempo, e que olha que interessante, na sua primeira entrevista conosco, a gente não falava de IA. Foi uma coisa muito rápida, né, que veio, e cita para a gente alguns outros exemplos que você utiliza a inteligência artificial. Fabrício, foi muito rápido mesmo, né? A gente até se assusta hoje com o que a gente consegue fazer com a inteligência artificial e com aquilo que a gente ainda não consegue fazer, mas a gente sabe que está aí, né? Porque a cada dia surgem novas possibilidades para a gente integrar esses caminhos alternativos. Eu falo muito sobre Vygotsky, né? Na minha fala, enquanto professora, que ele tem uma frase que me representa muito, né? Os caminhos alternativos de desenvolvimento acontecem quando os caminhos naturais estão impedidos, né? E a inteligência artificial ela tem esse valor de caminho alternativo, porque se a gente não consegue fazer algo pelas vias convencionais, a inteligência artificial hoje é capaz de possibilitar que a gente realize aquela tarefa. E para te dar alguns exemplos, eu quero voltar um pouquinho lá em 2016, 2017, né? Até meados de 2018. Eu atuava na tutoria de educação à distância. E lá naquela época já se falava em algum recurso que pudesse auxiliar o tutor online, né? A gente que ficava ali do outro lado, corrigindo trabalhos, validando avaliações, e já falavam em uma. Não se falava em inteligência artificial, mas em um mecanismo que pudesse ajudar nós, tutores, a realizar essa correção. E naquela época, né, mesmo mexendo com tecnologia, eu não acreditava que isso pudesse acontecer, né? Porque o trabalho de um aluno, a produção de um aluno, ela é muito particular e ela não depende só daquilo que ele escreve ou daquilo que ele produz. Depende muito da história dele e de como ele se entrega ali para a educação. E ali, a partir dali, eu comecei a pensar, né, que realmente, será que isso seria possível, né? Será que isso traria algum benefício relevante para a vida das pessoas, né? O uso de ferramentas tecnológicas que, entre aspas, iriam substituir uma tarefa humana por uma tarefa automatizada. E aí, em 2022, né, 2021, 2022, começou esse boom aí da inteligência artificial que veio e tomou conta da nossa vida, e aí a gente acabou acreditando de fato que aquela realidade de 2017, 2018 estava se concretizando e foi muito rápido aí, 2, 3 anos aconteceu de fato. E assim, eu voltei mais para a gente trazer alguns exemplos assim do meu dia a dia enquanto profissional e do meu dia a dia enquanto pessoa com deficiência. Então, a automação das tarefas de tutoria é um exemplo bastante concreto do que a inteligência artificial ela pode proporcionar para a gente. Não substitui o nosso olhar enquanto professores, para a gente também olhar para o histórico do aluno, para a gente olhar para o que ele está aprendendo e para o que a gente está ensinando, para que o conhecimento ele não seja superficial. Mas ele é um instrumento que pode trazer, de fato, essa maior velocidade e que a gente consiga fazer entregas mais rápidas para o próprio aluno e até mesmo conseguir personalizar
o ensino ali para as habilidades que ele demonstra ter e demonstra querer aprender ali no momento. Outro exemplo bastante poderoso é a questão dos aplicativos de descrição de imagem, né? A gente tem hoje várias ferramentas de descrição de imagem, e isso aí surgiu muito lá atrás também. E eu vou pronunciar o nome do aplicativo bem, entre aspas, abrasileirado, né? O Cengui, que surgiu, é da Microsoft, o correto nome é o SingAI, mas a gente aqui chama de Cengui. Ele surgiu em 2017 para trazer um pouco dessa autonomia. Então, ele já trazia verificação de cores, verificação de cédulas, leitura de documentos impressos, leitura rápida de rótulos. Então, ele já vinha com essa inteligência artificial incorporada e ele cresceu também. Então, hoje, ele entrega muito mais do que ele entregava lá em 2017, 2018. A gente tem o Be My Eyes, que ele traz a descrição de imagem, e a questão dos demais aplicativos e demais inteligências artificiais, né? O Copilot, Gemini, o próprio Chat GPT. Então, a questão da descrição de imagem, eu acho que foi um marco na vida da pessoa com deficiência visual. Mas eu acho legal a gente também destacar, e a gente vai ter oportunidade para isso, que o resultado do que esses aplicativos trazem para a gente não é uma audiodescrição, é apenas uma descrição de imagem para suprir um conteúdo momentâneo ali que a gente precise. E a gente tem também a internet das coisas, né, com a Alexa e as suas caixinhas inteligentes, a Google também, para fazer automação, de residência. Então, a gente tem vários exemplos aí do uso da inteligência artificial que potencializa, e permite que pessoas com deficiência visual interajam e consigam realizar as tarefas do dia a dia que antes a gente não conseguia com tanta autonomia. É muito interessante, né, Lu? São vários segmentos que estão investindo nessa inteligência artificial, tanto em imagem quanto em voz. E aí, falando aqui, já aproveitando o gancho que você comentou da audiodescrição, dentro dos recursos de comunicação acessível, a gente sabe que a IA tem impactado também o trabalho dos profissionais do setor, né? Qual que é a sua opinião a respeito? O que você acha? Mari, quando surge uma nova tecnologia, é claro que essas questões elas vêm à tona, né? Hoje nós estamos passando isso com o setor de audiodescrição, né? Com a profissionalização dos profissionais de audiodescrição, mas profissionais de Libra já passaram por isso. Lá atrás, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem basicão, assim. Os acendedores de lampião, né? Antes, lá no passado, quando surgiu a eletricidade, eles também precisaram, se mobilizar e se transformar para eles ocuparem outros espaços, né? A gente precisa entender o uso da inteligência artificial, no sentido de que ele vai, dar espaço para a gente poder se transformar também, né? A audiodescrição ela é evolutiva, o nosso papel é evolutivo. Eu não consigo enxergar, por exemplo, uma substituição imediata do profissional de audiodescrição pela inteligência artificial. Até porque o que é a inteligência artificial, o resultado que a inteligência artificial traz, não é uma audiodescrição. A audiodescrição ela tem muito a ver com o contexto daquela imagem. Tem muito a ver com as diretrizes que serão aplicadas para aquela imagem, tem muito a ver com o público que vai receber aquela imagem. Então, simplesmente pegar o resultado de uma inteligência artificial e replicar não vai ser suficiente. A audiodescrição, ela é um processo que depende do ser humano, né? Que depende, da figura humana para acontecer. Mas a gente também não pode negar a inteligência artificial nesse processo de construção, nesse processo de evolução, da profissionalização do audiodescritor. É claro que a gente precisa ter muito cuidado para falar sobre isso, para a gente entender que o desafio não é a chegada da tecnologia. O desafio é a escolha que a gente faz do uso dessa tecnologia. Então, a gente pode usar, sim, a inteligência artificial de uma forma que a gente
coloque ali uma imagem para a gente pesquisar, por exemplo. E eu acredito que essa pesquisa ela vai ser muito mais ampla do que a gente pesquisar no outro site, por exemplo, né? No site que a gente pesquisava anteriormente. A gente vai poder usar a inteligência artificial para ela dar ideias para a gente, né? Eu vou começar de onde? Eu começo do centro, eu começo dos cantos, eu começo da lateral, como eu divido essa imagem, como que o que que tem naquela imagem que eu não estou conseguindo ver, por exemplo, e que a inteligência artificial ela traz, porque ela tem uma gama ali de informações que a gente pode lançar a mão para a gente poder criar o nosso próprio roteiro. Então, usar a inteligência artificial como algo que vai acrescentar e que vai trazer mais rapidez e mais agilidade para as nossas entregas, e não como um produto final. Eu acho que esse é o grande segredo. E a gente fala aqui da inteligência artificial na descrição das imagens, mas a gente sabe que a gente tem a questão das vozes neurais, a gente sabe que a gente tem toda essa parte de edição de áudio. Então, a gente tem aplicativos que fazem a limpeza do áudio, e isso é muito, muito positivo, né? E muito mais rápido de você colocar um áudio ali e fazer a limpeza por uma inteligência artificial do que você fazer o trabalho manual. Então, isso acaba trazendo mais fôlego aí para o profissional de audiodescrição conseguir fazer melhores entregas. Então, é essa a mensagem. O problema não está na tecnologia, no desafio que a tecnologia traz. O problema está, no uso que a gente faz da tecnologia e da inteligência artificial. Muito bem colocado, Luciane. Foi cirurgicamente bem colocado, eu diria até. E ainda falando sobre audiodescrição, sobre essas possibilidades que a gente que trazem, que a IA traz para nós, a gente experimenta até novas possibilidades, às vezes até uma mudança de paradigma. Às vezes a gente está acostumado a gente enxerga, a gente descreve e manda para você corrigir, para você ou nos ajudar ou para validar aquele roteiro, né? E Uhum. houve trabalhos onde você pegou a visão da inteligência artificial e propôs um roteiro para nós, né? E a gente, Sim. coube a gente validar ou ah, aprimorar, né, junto com você, mas houve uma inversão dos papéis, uma inversão benéfica, né, dos papéis, na minha opinião. É, é experimentar novas metodologias, né? Porque a gente está muito acostumado com a metodologia convencional, né? De passar pelo roteirista, vem para o consultor, volta para o roteirista fazer as correções. E a inteligência artificial, ela permite que a gente tenha uma nova metodologia, né? Eu diria uma inversão de papéis, né? O roteirista ele Aham. passa a ser o consultor nesse processo. E eu acho que esse olhar ele é muito positivo, porque ele coloca a pessoa com deficiência visual no protagonismo da coautoria, né? Porque a Exatamente. audiodescrição ela é uma coautoria, né? Independente de que formato ela obedeça, né? De que metodologia ela obedeça, ela é um processo de coautoria. Então, ela passando pela validação humana, seja num processo inverso, seja num processo convencional, ela vai ser gerada é, pelos nossos olhares, né? Pelos nossos olhares, pelos nossos ouvidos, pela nossa percepção, pela nossa ideologia, porque eu não acredito na neutralidade total quando a gente fala em audiodescrição, a gente sempre leva para o outro um pouco de nós, né? Um pouco do nosso olhar, um pouco da nossa perspectiva. E é isso que é legal na audiodescrição. E por isso que a inteligência artificial, ela não vai substituir, porque ela tem uma neutralidade muito enviesada às vezes, né? E a gente sabe que tem alucinações. Quanto maior o modelo conversacional ali da audiodescrição, quanto maior o modelo de inteligência artificial, mais risco a gente tem que ela alucine. Porque qual que é a lógica? É ela encontrar uma palavra, né? Uma palavra que se encaixe dentro daquela frase. E ela vai ter que responder alguma coisa. Então, mesmo que ela não saiba, ela vai criar, ela vai alucinar e vai trazer respostas que às vezes não são as verdadeiras, as reais. Eu tenho um exemplo assim que eu já contei várias vezes, mas eu vou trazer aqui porque os nossos ouvintes podem ser outros. Eu mostrei para a inteligência artificial um doce de figo em caldas e ela me falou que eram cabeças de alho em conserva. Então, assim, a gente percebe que existe uma alucinação e ainda hoje existem alucinações. Então,
É por isso que o olhar humano, ele sempre é necessário quando se fala em inteligência artificial. Isso para tudo. Não vou falar só na audiodescrição, tá? Em todas as tarefas que exige aí o ser humano para validar. Perfeito, Luciane. E falando em todas as tarefas, a gente falou mais detalhadamente da audiodescrição, mas e no ambiente de trabalho, que outras ferramentas vieram para contribuir para as pessoas com deficiência? Olha, o leitor de telas, ele já nos dava, né, muita autonomia para mexer nos computadores, nos aplicativos, enfim. E a inteligência artificial, ela veio, complementar aquilo que o leitor de telas não conseguia fazer. E eu dedico muito disso também à inteligência artificial que descreve imagens. Porém, saindo um pouco desse campo, né? Porque a questão da descrição de imagens, ela vem trazer para a gente algo que o leitor de telas, por exemplo, não consegue alcançar, que seria algo que está encapsulado dentro de um JPEG, dentro de uma imagem. Mas, no meu dia a dia de trabalho, outras funções da inteligência artificial ocupam tarefas principais aí, fundamentais no nos meus afazeres. Por exemplo, o Copilot, né, para resumir uma reunião no Teams, ou para eu encontrar algo numa conversa do Teams. Então, eu tenho conversas assim muito grandes, e aí eu preciso resumir, eu preciso encontrar alguma coisa ali dentro. E o Copilot ajuda demais, né? A questão da transcrição das reuniões. Também é algo que a inteligência artificial ela faz com muita maestria, né? É, a questão de você criar ferramentas de dados para você comparar os dados. A inteligência artificial ela faz isso dentro do Excel. Né, o Copilot faz isso dentro do Excel. Você criar um e-mail e você ter uma persona ali para escrever o e-mail para você, né? Você rascunha ali e ele converte aquela fala dentro da persona que você quer aplicar. Então, a inteligência artificial, ela veio para facilitar aí o nosso dia a dia de trabalho. Na programação, por exemplo, a gente tem o StackSpot, a gente tem o Copilot, que ajuda a revisar código, que ajuda a analisar se aquele código ele está acessível ou não, e de que forma eu posso tornar aquele pedaço de código acessível para que ele realmente funcione de forma adequada dentro da WCAG. Então, a gente tem recursos fundamentais aí para a gente lançar a mão e para o nosso trabalho ficar mais, não digo facilitado, mas ter mais qualidade e entregas mais ágeis, mais rápidas no nosso dia a dia. Então, quando a gente faz entregas mais rápidas, o cliente que está recebendo o produto lá na ponta, ele vai ser contemplado. Né? Ele vai ficar mais satisfeito. Se a entrega é de qualidade, é claro que ele vai ficar muito vai ter um valor muito, a empresa vai ter um valor muito positivo para ele. Então, a partir do momento que a inteligência artificial ela agiliza as nossas entregas, ela também faz com que o cliente ele receba essas entregas de forma muito mais positiva da empresa. Quero comentar aqui que depois de tantas explanações sobre os aspectos positivos, no mínimo o pessoal fica empolgado aqui em usar de alguma ferramenta, né? Quem era contra já começou a mudar um pouquinho o pensamento. Eu acho que a IA está com a gente o tempo todo, né? Em várias situações, então não dá para negar o uso. E cada vez mais pensando em acessibilidade, a gente precisa ter realmente essa noção da quantidade de coisas que podem ser realizadas e otimizar o trabalho, que é isso que a gente quer, né? Ô, Mari, é só agradecer e levar essa mensagem para as pessoas, né? A inteligência artificial, ela tem esse poder todo, ela tem essa potência toda, mas a gente também precisa fazer um bom uso dela para que a comunicação, para que o conhecimento ele não se torne superficial. A gente precisa entender o uso da inteligência artificial como algo que vai agregar
para os nossos comportamentos, para o nosso papel no mercado de trabalho, para o nosso papel na educação, para o nosso papel na cultura, e não ficar refém do uso da inteligência artificial. E agradecer de novo o convite, espero que as pessoas comecem a usar a inteligência artificial nas suas vidas e que isso seja poderoso, um recurso poderoso aí de compreensão de que a comunicação acessível com a inteligência artificial ela é possível. Chegamos ao final de mais um episódio do Pensar Inclusivo e gostaríamos de agradecer novamente, Luciane, esse que foi o segundo episódio com você. E quem quiser pode procurar o primeiro episódio da Luciane lá na nossa playlist. Luciane, muito obrigado pela oportunidade da conversa e obrigado também pela parceria de sempre. Valeu, gente. Obrigada. Obrigada, Lu. E até o próximo episódio do Pensar Inclusivo, o podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade nos eventos, no entretenimento e na cultura. O Pensar Inclusivo é mais uma produção da Para Todos Verem Soluções em Acessibilidade. Acompanhe as nossas atividades e outras entrevistas em www.paratodosverem.com.br. Também pelas redes sociais.